Meu nome é doutora Elizabeth Alonso, estou aqui para podermos estar tratando hoje sobre a lei da alienação parental e a teoria da alienação parental e o contraponto da lei. Hoje nós vamos estar falando sobre os princípios e os fundamentos criados na teoria da alienação parental pelo médico pedófilo americano Richard Gardner e que permeabilizou na nossa lei 12.318 de 2010, a qual o Brasil é o único país que possui em forma de lei, implantada em todo o território nacional, a lei da alienação parental. Nenhum país do mundo aproveitou as teorias de Richard Gardner e fez em forma de lei em seus países. Os 7 fundamentos que eu consegui identificar e que se tornou base dessa lei primeiro fundamento, a interferência, a suposta interferência psicológica na criança através do adulto responsável. Segundo fundamento, ou falso fundamento, segunda atribuição, a atribuição de práticas de alienação parental a todos que cercam a criança, direta ou indiretamente, sem exceção, as quais seriam testemunhas em potencial de eventuais violações de direitos da criança, entre eles violências, maus tratos e abusos infantis. Terceiro fundamento, a psicologia como a única ciência adotada como prova, arrolada na lei e considerada como válida para comprovar a alienação parental, sendo que na verdade ela é uma prova para esconder a apuração de abusos e eventuais exames de corpo de delito. Quarto fundamento, a atribuição através de laudos psicossociais de transtorno psicológico ou biopsico, que é os psiquiátricos, a quem denuncia. Quinto fundamento, a influência daquele que foi diagnosticado de transtorno psicológico, dos demais responsáveis pelo cuidado da criança, ou seja, as testemunhas em potencial das denúncias de maus tratos e abusos contra a criança. Sexto fundamento, o descrédito da fala da criança que denuncia o abuso, considerado como influenciada daquele de quem foi diagnosticado o transtorno mental. E sétimo fundamento, o processo gradativo de afastamento do denunciante à criança ou da criança ao denunciante, até chegar à inversão de guarda total, onde a criança está em total cuidado e guarda do seu abusador, do seu algoz. Então nós vamos estar apontando na lei esses 7 princípios que conseguimos identificar na teoria pedófila do Richard Gardner, na lei que hoje está no país. Eu vou interligar o primeiro princípio, o primeiro fundamento com o sexto, que é a atribuição psicológica da criança por um adulto, com o descrédito da fala da criança que denuncia o abuso por influência de quem foi diagnosticado por transtorno mental. Veja bem, o artigo 2 da lei, ela fala que a alienação parental, ela tem o seu conceito na interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores. E não para por aí. Veja bem, se a alienação parental ela fosse uma lei que apenas visasse conflito familiar, uma briga de casal e que repercutisse na interferência psicológica da criança, ela seria uma influência tão somente por parte dos genitores. Mas essa acusação, a atribuição do ato de alienação parental, ela se estende aos genitores, aos avós. Ok, aos avós poderia até ser alguma coisa não muito aceitável, mas trata-se de parentes relacionados a um dos genitores. Mas veja bem, agora ele estende esse leque às demais pessoas que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento, à manutenção do vínculo com ele. Pessoas que não têm laço nenhum familiar com a criança ou com o genitor que supostamente está praticando o ato de alienação parental, de forma que cerca as demais pessoas que se envolvem diretamente à criança e que não estariam praticando alienação parental, estariam talvez denunciando algo muito sério com a criança
Porém, essa lei vem minar esse tipo de denúncia, esse tipo de fala ou de depoimento dessas pessoas que não têm ligação consanguínea com a criança, mas que têm conhecimento de eventual violação de direitos dela. Então, a interferência na formação psicológica, ou seja, qualquer pessoa que esteja no cuidado da criança, seja parente ou não, segundo a lei, absurdamente, ela pode ser agente de interferência na criança que venha a impedi-la de conviver ou causar prejuízo psicológico com relação ao outro genitor. Com relação ao item 6 do princípio, o sexto princípio que eu enumerei no começo, ao entender que há uma interferência psicológica na criança, ocorre o descrédito da sua fala quando ela denuncia o abuso, entendendo-se que ela está sob influência de um adulto, seja ele quem for. Então, desacreditar, anular o depoimento da criança, ela viola princípios, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que a fala da criança ela é relevante para se determinar a guarda, a sua proteção e a apuração de violação dos seus direitos. E existe hoje no STF cerca de 114 acórdãos de julgados, de processos, onde é determinante que a fala da criança ou a fala da vítima em situação de violência ou abuso, ela é a prova primeira. Então, em primeiro lugar, esse artigo da lei, ela fere acórdãos do julgado do STF, ela fere lei federal do ECA e ela fere a Constituição Federal, onde atribui o direito da criança de livre vontade, livre expressão e que a sua fala e a sua vontade ela deve ser considerada. Então a lei da alienação parental ela já fere inclusive direitos humanos, uma vez que o Brasil é signatário de convenções internacionais a que garante proteção à criança e a proteção ao seu depoimento. Somente agora, em abril de 2017, o Brasil acordou para isso, sancionando a lei da escuta protegida, e ainda assim a vigorar somente daqui a um ano. E nós insistimos para que os tribunais e os advogados defensores dos direitos da criança nas varas de família e nas varas da infância e juventude, que pleiteiem desde já, ainda que precariamente, que qualquer manifestação da criança em processo, abaixo dos 12 anos, onde ela não é ouvida em audiência, sejam gravados, seja por quem for, seja por agente de delegacia ou seja por peritos psicossociais. Então, desacreditar da fala da criança ou invalidar, anular a fala da criança por interferência psicológica de adulto, ela foge totalmente da legalidade e também não tem fundamento na ciência da psicologia. O segundo fundamento é a atribuição da prática de alienação parental não só ao genitor que denuncia ou a um dos genitores ou aos parentes ligados a eles, mas aos demais pessoas, consanguíneas ou não, que têm direto cuidado ou estão diretamente com a autoridade e vigilância da criança. Estende-se a isso professores ou funcionários de escola, instituição de ensino da criança, creches, babás e outras pessoas, inclusive terapeutas psicológicos da criança, que trabalham com a psicologia da criança. Qualquer pessoa, qualquer profissional que esteja diretamente ligado à criança, que venham a denunciar maus tratos infantis, todo depoimento registrado em boletim de ocorrência, lavrado em delegacia ou ouvido nas varas de família, elas são subtraídas, elas são negadas pelos laudos psicossociais, que segundo a lei da alienação parental, ela é a única prova que tem valor probatório nos processos em que envolve os direitos da criança. Então qualquer testemunha ela tem simplesmente sido ignorado. Os juízes, nós queremos denunciar aqui às varas e aos magistrados que têm ignorado o conteúdo dos laudos, não cobrando do psicossocial a menção de fatos relatados por testemunhas, não só o depoimento do genitor que está denunciando, mas as testemunhas por ela roladas e ouvidas ou em sede de delegacia ou em outras manifestações ou em outras formas de prova,
sequer tem sido ventilado, ou questionado, ou perguntado, ou avaliado no conteúdo dos laudos psicossociais. As psicólogas forenses têm passado em branco nas perguntas das entrevistas, nos seus laudos psicossociais. Por quê? Porque a finalidade, o treinamento que se recebe nos núcleos de psicologia forense desde 2010 para cá é: ignorem o abuso e foquem em outros pontos de convívio da criança com o abusador, para que dê alienação parental. E não perguntem, não constem em laudo eventuais maus-tratos ou violência, inclusive denunciados por outras testemunhas que não são familiares da criança, para que o laudo não seja fundamentado nessa esfera de entrevista, para que as entrevistas semidirigidas não sejam focadas no abuso, e sim em outros assuntos periféricos que não seja esse, para que ao final dê um embasamento judicial para o juiz, para que se dê alienação parental e não abuso. E os juízes têm se esquivado do conteúdo desses laudos, alegando que a psicologia é uma ciência para eles então desconhecidos. E que aquilo que o conteúdo do laudo, a conclusão que o laudo chegar, é o que eles vão bater o martelo, é aonde eles vão canetar, é aonde eles vão decidir. E sempre, não há um laudo que nós temos examinado, de todos os processos que têm chegado até nós nas denúncias de irregularidades processuais, em que o laudo psicossocial está apontando elementos direcionadores ao abuso. A começar pelas perguntas que os psicólogos estão fazendo nas entrevistas com genitores, com a criança ou com outras pessoas as quais eles escolhem para integrar a entrevista e integrar a fala ser integrada ao estudo psicossocial. Todas elas, as perguntas são direcionadas para acobertar o abuso, para não ser perguntado sobre abuso. Existem laudos em que a criança está sendo acariada com o abusador, está junto com o abusador na entrevista, e a pergunta ela é direcionada para o convívio dos dois e não para aquilo que a criança está denunciando. Então, com isso, colabora mais ainda, contribui mais ainda para a finalidade com que Richard Gardner fez a sua teoria de alienação parental. É para que o foco do processo, através do laudo psicossocial, ela mude de rumo, ela passe em branco as denúncias de violência e abuso e ela foque em acusar quem denuncia a alienação parental. Isso é muito claro, muito nítido. E aí ela anula todos os depoimentos daquelas testemunhas em potencial que comprovam o abuso. Outro fator que é interessante é que não só a alienação parental ela é estendida a sua prática a pessoas que não são consanguíneas, como também as supostas vítimas de alienação parental, ela não se restringe somente ao abusador ou a quem está sendo acusado do abuso e maus tratos infantis, mas ela estende também aos familiares destes. Então, de repente pode ser que o genitor não seja o acusado do abuso dos maus tratos, mas pode ser que o genitor conviva com um parente que está praticando o abuso. E esse genitor está escondendo esse abuso dentro da sua casa. Pode ser o avô paterno ou materno, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um irmão. Qualquer parente que esteja praticando o abuso da criança, aqui na lei da alienação parental, também ele está enquadrado como a vítima da acusação de alienação parental. Então, se a lei ela visasse apenas conflito familiar, quem seriam atores e vítimas de alienação parental seriam apenas os cônjuges. Mas está protegendo todos os abusadores da família de um dos genitores, e que o genitor pode também estar incluso nele, e como o praticante da alienação parental ou o autor da prática da alienação parental também se estende à família da parte contrária de quem está denunciando. Então ela blinda todos os abusadores, todos os maltratadores de criança de um lado, e acusa a todos os parentes dos denunciantes e a todos os denunciantes de outro lado. Então realmente ela é uma lei que visa proteger maus tratos infantis e pedofilia. Ela não visa resolver um conflito conjugal e que vem interferir no psicológico da criança.
O próximo passo, o próximo fundamento que é a novidade, que nunca aconteceu no nosso mundo jurídico, é a atribuição de transtorno ou doença psicológico, transtorno psicológico ou doença psiquiátrica a quem denuncia. É conceder um atestado de insanidade. Isso aqui está muito claro no artigo no artigo 5º da lei, que ele diz que havendo indício de prática de alienação parental, e digo mais, 100% dos casos é apontado indício, logo no começo do processo, indício de alienação parental, sem qualquer apuração profunda, sem qualquer outras produções de prova. Já de início, através, como no artigo 4, parágrafo único, diz que deverá ser feito uma avaliação, né, de um profissional para poder verificar a iminência ou risco, prejuízo à integridade física da criança. É formado o corpo de profissionais para essa avaliação e já de cara, já em medida cautelar, sempre há indício de prática de alienação parental. O profissional nunca vai atestar a ocorrência de indício de abuso ou violência contra a criança. E aí ele parte para a perícia psicológica ou biopsicossocial. A perícia biopsicossocial, ela é uma perícia de psiquiatria. Nunca aconteceu na nossa história de uma denúncia de abusos ou maus tratos infantis, o denunciante ter uma declaração de insanidade mental. Pois Richard Gardner conseguiu isso. Richard Gardner conseguiu isso daí nos Estados Unidos e as suas teorias estão chegando até aqui. E colocando em insanidade mental quem está denunciando e por tabela colocando que essa pessoa que tem insanidade mental está causando uma interferência na formação psicológica da criança, afastando-a do convívio do genitor, ela anula qualquer depoimento, qualquer fato narrado por quem denuncia e pela criança que é a maior vítima que tem que ser ouvida. Nas regras dos fatos de um abuso real ou dos maus tratos reais, a ordem de valoração da prova é ao contrário. Primeiro a criança é ouvida. Primeiro ela narra, e deve ser gravado e deve ser usado todas as técnicas lúdicas próprias do desenvolvimento cognitivo da idade dela. Ela deve ser primeiro ouvida com muito detalhe e todas as perguntas cabíveis, todo o histórico dela, tudo que é denunciado, que consta nos depoimentos, tem que ser perguntado a essa criança. E essa criança tem que ter liberdade de respondê-las. E toda a fala dela, na sua integridade e fidelidade, deve ser constado no laudo. E trazidos os elementos e não concluído, não pode o psicossocial dar sentença no lugar do juiz, mas tem que trazer na fala da criança os elementos de declaração de abuso e de maus tratos que ela sofre. E depois, como consequência, tem que ser ouvido o genitor e as demais testemunhas, mas partindo do depoimento da criança. E o que Richard Gardner faz, sugere ao contrário. Primeiro ele atribui uma insanidade mental ao adulto que denuncia. Geralmente começa com o genitor, porque ela é a pessoa que está no cuidado direto, é a primeira pessoa que tem o cuidado direto da criança e é o responsável em primeiro lugar da criança, para depois dizer que o ato, como um ato insano psicológico dessa pessoa, reflete na fala da criança. Então invalida o depoimento do genitor e invalida a fala da criança. Para quê? Para que prevaleça a fala do pedófilo ou do abusador ou do maltratador, para que ele se passe de vítima e para que, como ato seguinte, seja entregue o material do seu prazer, o material do seu desejo, o material da sua manipulação sexual ou o material da sua raiva, da sua violência, que é a criança, seja entregue na mão dele para que ele continue sendo alimentado por essa prática, sendo que o insano, sendo que quem tem o problema psicológico ou um problema psiquiátrico que tem que ser tratado é este que é o denunciado e não a quem está denunciando. Tanto é que a mídia divulgou duas situações
em que uma juíza de uma vara de violência doméstica ou de uma vara de família deu uma sentença determinando afastamento do genitor abusador da criança e que ele fosse submetido a tratamento psicológico ou psiquiátrico. No primeiro caso foi a vara de violência doméstica do Fórum do Butantã, na capital de São Paulo. E a resposta que esse genitor, que esse pai, deu à juíza pela ordem da sentença que ela deu, foi de rendê-la no chão daquela sala de audiência, jogar gasolina nela e ameaçar de atear fogo e incendiar ela. Como prova cabal de que realmente as denúncias que eram feitas pela mãe com relação aos maus tratos da criança eram verdadeiras. Porque quando a juíza resolveu aplicar a justiça e determinar o tratamento psicológico para o abusador, que tem realmente distúrbios sérios, e não a quem denunciasse, a reação foi imediata. Como é feito em 4 paredes dentro de uma casa, essa reação se excedeu para dentro do fórum, numa sala de audiência. E o outro caso foi no fórum de Maceió, Alagoas, quando também a juíza determinou que o pai submetesse a tratamento psicológico e o afastamento dele do convívio da criança, o mesmo arremessou contra a juíza um vaso que estava sobre a mesa e em seguida começou a arremeter contra ela as cadeiras e os outros objetos da sala, sendo tirado da audiência à força pelas forças policiais do fórum. Então, quando as teorias de Richard Gardner são afastadas dos tribunais de violência doméstica ou da vara de família, e é confrontado o abusador ou quem está, o agressor da criança, há uma reação imediata e aí a prova se conclui, se concreta naquela sala de audiência, inclusive contra o próprio magistrado. Como a prova de que a teoria de Richard Gardner ela não pode ser aplicada, ela jamais deveria ter existido no nosso país. Então, o laudo psicossocial, quando ela acaba sendo, pela lei, a única prova válida, considerada como correta ou como válida no processo de guarda, de disputa de guarda da criança, ela acaba anulando todas as demais provas e depoimentos existentes contra o abusador ou maltratador. Ela acaba invalidando a fala de todas as pessoas sobre a pecha da alienação parental. Isso é feito propositalmente e o nosso país abraçou esse fundamento, essa teoria. O próximo fundamento é, como consequência de tudo isso, depois de toda essa engrenagem, de tudo isso que é feito no processo, esse roteiro, começa a haver no primeiro momento a aproximação gradativa dessa criança com o seu abusador. E toda essa aproximação gradativa, começando pelas visitas assistidas, inclusive durante o período da perícia psicológica ou biopsicossocial, acontece um processo de conceitos na criança com acompanhamento psicológico forense, de, primeiro, desensibilização dos abusos ou dos maus tratos que ela sofre com seu agressor. O grupo do psicossocial começa a fazer um tratamento com essa criança de querer incutir a ela que aquilo que ela está sofrendo do genitor, número 1, ou não é verdadeiro, ou número 2, não é tão dolorido ou tão ruim quanto o outro genitor alienador colocou na sua memória, na sua cabeça, que aquilo é ruim ou que aquilo não é saudável para ela. Então existe um processo de sensibilização da criança e existe um processo de reconceituação de que aquele abuso ou aqueles maus tratos que ela sofre não é bem aquilo que ela está pensando ou o conceito que ela está pensando. Richard Gardner, no seu livro Verdades e Falsos Conceitos da acusação de abuso sexual infantil, ele diz que a pedofilia ela é um tabu ou um preconceito estipulado pela sociedade. Que o problema da pedofilia ela é uma situação social, uma problemática de algo errado do tempo e no lugar aonde essa pessoa nasceu. Que existem culturas no mundo onde a pedofilia ela é aceita. Então o problema todo
é que tanto o pedófilo como o vítima nasceram no momento errado social e no lugar errado. E que sim, a pedofilia ela é um entrave, um preconceito criado pela sociedade, porém que ela não é tão ruim assim quanto a sociedade taxa, mas que ela é uma socialização ou uma convivência saudável, inclusive como um estimulante à procriação humana já precocemente incutado na criança. Ele mesmo fala que quando a criança ela é erotizada na sua infância, ela torna-se um potencial sexual, ou ela tem um estímulo potencializado da sua sexualidade, que quando ela chega na sua idade fértil, que nós chamamos de adolescência, ela passa a ser um ser procriativo em expansão ou em incentivo já preparado para a procriação por causa dos estímulos sexuais que ela recebeu na infância. Em outras palavras, nós dizemos que ela passa já a ser uma viciada sexual. Ela tem já na sua formação a sua compulsão sexual já na sua fase da pré-adolescência e adolescência. E ela vai desforrar e ela vai desencadear, ela vai estourar essa compulsão na sua puberdade, quando a gente começar a entrar na sua formação sexual, ela vai potencializar isso nas várias experiências sexuais que ela tem, inclusive continuando com o seu abusador, que é o seu genitor pedófilo. É isso que está por detrás dessa lei da alienação parental. Quando há tentativa de reaproximação do convívio dessa criança com aquele que está sendo denunciado de abusos e maus tratos, está havendo ao mesmo tempo uma conceituação na cabeça dessa criança para que ela aceite e para que ela receba como algo bom esse tratamento que ela tem com o abusador. E essa aproximação, na mesma proporção que ela vai aumentando com relação ao seu abusador e ao seu maltratador, ela também vai diminuindo a convivência com quem está a protegendo. Isso é estratégico, isso é proposital. Richard Gardner fala que essa pessoa que está defendendo e protegendo a criança, ele é uma ameaça para o desenvolvimento sexual pedófilo da criança. Que qualquer influência, essa interferência psicológica que o artigo 2 da alienação parental ela narra, ela fala, é exatamente o que Richard Gardner fala. Esse protetor aqui está incutindo na cabeça conceitos do abuso, dos maus tratos que ela está sofrendo por parte do outro genitor, de forma nociva, combatendo inclusive essa forma de convívio amistosa, afetiva, como uma forma afetiva de convívio do genitor. Ela está incutindo um conceito distorcido. E essa interferência precisa cessar. Só que como a criança está debaixo de uma alienação severa, isso não pode ser repentino, ela tem que ser gradual. Então começa com uma visita assistida, depois ela vem com uma guarda regulamentada, depois ela vem com a guarda compartilhada, se já não começar com a guarda compartilhada direto, e aí o último estágio final, não existe 75% de guarda, existe sim a inversão total da guarda, onde a finalidade é tirar totalmente do âmbito de quem defende e entregar a criança totalmente ao seu abusador. A partir daqui, a criança passa a ser o objeto total desse abusador. Esse abusador pode não só satisfazer o seu libido, ou a sua fúria, a sua raiva, a sua dominação, como também ele pode inclusive comercializar sexualmente essa criança para terceiros. Ele pode inclusive colocar terceiros dentro da sua casa e fazer orgias coletivas com essa criança. E se essa criança resistir, ela pode sofrer em seguida maus tratos. Quando essa criança atinge a adolescência, depois de anos de abuso, acanetado por essa justiça, que está cegamente aplicando a lei da alienação parental, sem qualquer malícia na leitura das entrelinhas das alegações e do processo, inclusive acreditando em insanidade mental de quem denuncia e atos de interferência psicológica da criança que está sendo influenciada,
Aqui a criança ela chega na fase da adolescência, seus 12, 13, 14 anos, ela vai começar a resistir dentro dessa casa. E ela vai começar a afrontar o abusador. E acontecem 3 caminhos aqui que pode acontecer. Ou o abusador vai matar ela para pagar prova, ou o abusador ela vai fugir da casa do abusador e vai procurar localizar quem a protegia. E aí esse processo vai ser revisado, vai ser reaberto, e aí as denúncias virão à tona. Então o juiz verificará que aquela inversão de guarda de 6, 7 anos anteriores era tudo falso, e esse juiz vai ser seriamente comprometido na decisão que tomou, porque vai vir à tona agora os abusos que a criança continuou sofrendo durante a inversão de guarda. Ou um terceiro fator, nós vamos visitar os presídios masculinos e femininos e verificar que muito daquelas pessoas que estão presas hoje assassinaram os seus abusadores. Esse caos que vai terminar em sangue, de alguma forma, ela está tendo hoje o aval do judiciário brasileiro no país inteiro. E nós temos que combater isso. A lei da alienação parental não pode ser aplicada de jeito nenhum. Ela tem que cessar esse ano. Se ela levou 10 anos para ser construída, ela tem que ser derrubada em 1 ano. Porque a cada dia nós estamos vendo na mídia assassinatos de criança por pais que estão tendo a oportunidade da justiça de ter o convívio parental, mas a justiça não está vendo as denúncias de uma experiência não feliz, de um convívio anterior, com indícios de violência e de abuso contra a criança. E essas crianças estão morrendo. Elas não estão morrendo por descontrole, elas não estão morrendo por um conflito psicológico de pressão, porque elas não estão tendo convívio com a criança. Essas crianças não estão morrendo por nenhum outro motivo que não é apagamento de prova de abuso, porque ela é a principal prova, é a fala dos 114 acordos do STJ que diz que a fala da criança é a prova primeira, num caso de abuso ou de maus tratos. Então essa fala está sendo calada pelo assassinato dessas crianças. E em segundo lugar, pela vingança, sim, contra quem está denunciando a violência doméstica em convívio, de um histórico de convívio existente antes do processo chegar na mesa dos magistrados. Eu quero que esse vídeo seja usado por todos os advogados e eu quero que seja denunciado isso em cada processo nesse país. Colaborem conosco, viralize esse vídeo para que chegue em cada juiz de família, para que sejam alertados do que está acontecendo e para que chegue nas promotorias, em todas as autoridades que lidam com os direitos e proteção da criança. E eu quero dar um alerta ao Congresso Nacional. Vocês são os responsáveis por isso que está acontecendo hoje no nosso país, do que nós estamos denunciando. E 2018 está vindo aí as eleições do Congresso Nacional. E até lá eu quero que esse vídeo seja espalhado pelo país e haja uma pressão para que em 2017, até o final desse ano, essa lei caia, tanto a lei da alienação parental quanto da guarda compartilhada, que desde 2014 está virando, ela é regra. Primeiro compartilha a guarda para depois apurar os abusos. Essa lei tem que cair também. Porque até o Natal, nosso desejo é para que as inversões de guarda sejam ocorridas, para que essas crianças possam sair das suas torturas, das suas casas de torturas com seus abusadores, e possa virar o ano com uma vida nova, com uma vida saudável, e que a justiça seja feita nesse país, e que a partir desse ano ainda cesse a morte dessas crianças que nós estamos vendo nas notícias todos os dias. Quero agradecer a atenção de vocês e muito obrigada mais uma vez.